Opa, tudo bem por aí? Eber aqui falando para mais um vídeo da nossa série Aprendendo Programação do Absoluto Zero. Nesse vídeo aqui a gente vai começar a aprender um conceito que é super importante na programação, que são as condicionais, que é basicamente você pegar uma situação e decidir com base no resultado daquela situação o que você quer fazer. Por exemplo, você calculou ali uma média de um aluno e se a média for maior que 7, você leva ele para um caminho de um aluno aprovado, e se a média for abaixo de 7, você leva ele ali para um caminho de um aluno que foi reprovado. Então você tomar algumas decisões aí com base aí na sua situação. Então essa aí é a parte das condicionais e a gente vai ver isso juntos aqui nesse vídeo. Então vamos lá, sem enrolação, vou compartilhar minha tela e vamos juntos. Então dentro aqui dos nossos sistemas, dos nossos softwares, tem diversas situações aí que no nosso programa é preciso aí a gente criar alguma condição para indicar qual tarefa que deve ser executada. Então, com base em uma determinada situação, a gente tem que tomar ali algumas decisões para onde aí o nosso fluxo do código tem que ser executado. Então, se a gente for voltar lá naqueles nossos primeiros exemplos que nós demos lá do caixa eletrônico, quando o nosso usuário vai chegar na boca do caixa ali e coloca o cartão dele e vai digitar uma senha, existe um processo de validação dessa senha e aí existe ali uma estrutura de decisão, tem uma condicional ali que indica a senha do usuário está correta, sim ou não? Se a senha está correta, você vai levar ali o usuário, o cliente ali, para a tela principal ali da aplicação, onde ele pode escolher a operação que ele quer. Caso contrário, se a senha estiver errada, você vai mostrar uma mensagem na tela para ele dizendo, olha, a sua senha não é válida, você tem mais X tentativas. Então ali fica nítido que a gente tem ali uma estrutura de decisão a ser tomada. Se a senha está correta, faz uma coisa, se não, faça outra. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, quando o nosso cliente ali vai efetuar um saque. Então vamos imaginar que ele tem R$100 ali disponível na conta dele e quando ele vai tentar fazer um saque, se ele digitar um valor superior a esses R$100, ali o caixa eletrônico vai dar mensagem para ele de que ele não possui saldo suficiente. Caso contrário, se ele digitar um valor igual ou inferior ao valor que ele tem ali o saldo em conta, o nosso programa vai ali processar para ele conseguir retirar as notas ali de dentro do caixa. Então isso também é um outro exemplo de uma estrutura de decisão ali, tem uma condicional ali que valida o valor que ele digitou e com base nesse valor decide ali se você deixa ou não ele fazer aí esse saque. Então antes a gente sempre tinha um fluxo único aqui dentro dos nossos softwares. A gente sempre tinha ali a entrada de dados, depois vinha o processamento e aí a gente exibia ali a saída dos dados. Então não tinha nada ali durante o processamento, não tinha nenhuma estrutura de decisão. Então agora o que a gente vai mudar é exatamente trazer essa inteligência aí, para que quando o nosso processamento for executado, a gente consiga ali decidir algumas coisas durante esse processamento. Já que, por exemplo, no nosso último exercício que nós fizemos ali, da parte do cálculo ali da média da escola, então que o nosso operador, o usuário colocava o nome, as 4 notas que ele teve ali durante o ano, enfim, e quando ele dá um calcular média, a gente estava calculando a média aqui, a média do aluno Weber é 7,8. Então a gente poderia aqui já colocar aqui uma condicional para a gente poder verificar, olha, se a média for maior ou igual a 7, então a gente já poderia colocar uma mensagem aqui em verdinho, aluno aprovado. Ou então, caso a média dele seja inferior a 7, a gente já poderia colocar aqui uma mensagenzinha aqui escrito aluno reprovado. Então a gente já traz aí essa inteligência para a nossa aplicação, dela poder tomar aí algumas decisões aí com base num processamento que foi feito. E existem então alguns comandos que a gente coloca aqui no nosso código para a gente poder trabalhar aí com essas condições aqui dentro do JavaScript. E na maioria das outras linguagens também vai funcionar de forma muito parecida com o que a gente vai olhar juntos aqui. Legal? Então vamos lá. E a primeira forma que a gente vai ver juntos aqui é o comando if. Então esse comando if aqui, if em inglês quer dizer se. Então se, por exemplo, aqui no nosso caso, se a nossa média for maior ou igual a 7, exibir aprovado. Se não, exibir reprovado. Então esse aqui é um exemplo, É claro que isso aqui é um comentário, a sintaxe do comando não é assim que escreve, mas só para você entender o que vai ser feito. Então um comando if, ele serve exatamente para isso, Se uma determinada condição, no nosso caso a condição é se a média é maior que 7, então vamos exibir aqui alguma coisa, vamos exibir o aprovado. Se não, vamos executar aqui alguma outra coisa. Então ele é basicamente isso que ele faz. Ele verifica uma condição e decide se faz uma coisa ou outra. Então vou começar aqui trazendo um primeiro exemplo para a gente poder fazer juntos. Então aqui eu estou retomando
aqui o nosso arquivo escola.html, ó. Então é ele que está rodando aqui no navegador também. Então olha só, aqui a gente tem a nossa função calcular. Então a gente obteve aqui o nome do aluno e as 4 notas. Depois calculamos aqui a média e aí exibimos aqui o nosso resultado. No final aqui, para a gente começar a fazer um teste e entender, vamos trazer aqui a lógica, né? Vamos ensinar como é que funciona o nosso if. Então vamos começar com um comando mais básico, com o if sem o else ali, né? Sem o senão, que é assim, ó. Se a nossa variávelzinha média ali for maior ou igual a 7, então a gente vai executar alguma coisa. E aí eu vou abrir aqui uma chave e fechar aqui embaixo para indicar o que eu quero que seja executado caso essa minha condição seja verdadeira. Igual nós tivemos aqui na nossa função, ó, no calcular, nós abrimos a função aqui em cima, fechamos ela aqui embaixo. Na minha estruturinha aqui de decisão, a mesma coisa. Ó. Se a média for maior ou igual a 7, eu vou abrir aqui o comando, fechando aqui embaixo, tudo que tiver aqui dentro dessas chavinhas, né, dentro dessa minha estrutura, ele vai ser executado se essa condição aqui for verdadeira. Então, se minha média for maior ou igual a 7, vamos só exibir um console ali, ó, console.log, vamos colocar aqui, ó, escrever um aluno aprovado, só para a gente ver. Ou melhor, vamos dar um alerta aqui, ó, para ficar mais legal da gente ver ainda. Então, eu vou dar aqui um alert. Então, somente se o aluno tiver a média maior ou igual a 7, é que a gente vai exibir aí o aluno aprovado. Então, vamos salvar. Vou atualizar aqui o navegador. Vamos lá, vou dar aqui a nota. Ó. Então, vou colocar aqui 10, 8, 10 e 9, só para garantir que a média vai ser maior que 7. Ó. Quando eu dou um calcular média, olha só, ele já exibiu a mensagem para mim aqui, ó, aluno aprovado, e aí joga aqui a resposta. Então, percebe que a gente está conseguindo validar isso aqui. Ó. Vou digitar outras notas aqui, ó, 5, 5, 4 e 1, por exemplo. Então, aqui, essa média aqui vai ser abaixo de 7. Ó. Então, se eu clicar aqui em calcular média, ó, ele já recalculou para mim aqui, mas não exibiu ali a mensagem, porque ele não entrou aqui na nossa condicional. Legal? Então esse é o primeiro caso, o primeiro exemplo mais simples possível que a gente tem aqui, utilizando o if, que é faça alguma coisa aqui, caso esse critério aqui seja atingido. Aí tem aqui uma estrutura onde a gente pode escrever faça algo, se não, faça outra coisa, que é a sintaxe assim, ó. Se a média for maior ou igual a 7, execute para mim esse trecho de código aqui. Se não, que else quer dizer em inglês significa se não, execute para mim esse outro trechinho de código aqui. Ó. Então aqui a gente pode exibir aqui a mensagem, ó, de aluno reprovado. Então na hora da gente processar esse código, o que vai acontecer? Se a média for maior ou igual a 7, então ele vai executar esse trechinho de código aqui, ou seja, vai exibir a mensagem aluno aprovado. Se não, caso contrário, né? Ele vai exibir aqui a mensagem aluno reprovado. Então, ó, vamos salvar, atualiza aqui, vamos lá. Ó. Então, Ember, colocar aqui as notas 10, 7, 5 e 1. Ó. Calcular média, ó, aluno reprovado. Por quê? Porque a média foi 5.8. Na última aqui, nota, agora eu vou colocar 10 aqui, ó, e vou mandar ele recalcular. E aí, ó, aluno aprovado. Por quê? Porque agora a média dele é 8. Então, a gente já fez aqui uma checagem na estrutura de decisão. Se algo acontecer, faça isso. Se não, faça outra coisa. Então, essa aqui é uma segunda forma aí mais elaborada, né, da gente colocar aqui essa estrutura de decisão. Legal? Dá para a gente evoluir um pouquinho mais aqui esse if else aqui, para que a gente coloque várias estruturas de decisões encadeadas aqui. Vamos imaginar a situação do seguinte, ó. Se o aluno ficou com média abaixo de 7, ele vai ser reprovado. Se ele ficou entre 7 e 9, ele está aprovado. E se ele ficou com média 10, vamos exibir uma mensagem aqui de parabéns, por exemplo. Então agora já são 3 decisões aqui que o nosso programa tem que tomar. Então olha só, vou mudar aqui um pouquinho a nossa estrutura de decisão para fazer o seguinte, ó. Se o aluno, se a média dele for menor que 7, então a gente já vai escrever de cara aqui para ele, aluno reprovado. Legal? Se não, posso colocar outro if aqui, ó. Se não, se a média for menor que 9, então vamos escrever aluno aprovado. E aí, se não, joga o restante para cá com aqui um parabéns, por exemplo. Então, olha só. Se a minha média for menor que 7, não tem conversa, aluno reprovado. E aí ele não cai nesse else e nem nesse outro else aqui. Legal? Agora, se a média for, por exemplo, 8, então ele vai checar. A média é menor que 7? Não. Então vai cair na outra decisão aqui. A média é menor que 9? É, porque a média é 8. Então,
vai exibir aqui aluno aprovado e cai fora. Se a média for, por exemplo, 9,5 ou 10, então a média é menor que 7? Não. Vai para o próximo. A média é menor que 9? Não. Então cai aqui no else. Beleza? Então vamos só salvar, atualizar e vamos testar. Então vou colocar aqui o Eber. Então vou colocar uma nota bem baixa aqui. Então 10, 5, 5 e 1. Calcular, ó, aluno reprovado, porque a média ficou em 5,3. Legal? Vou aumentar um pouquinho essa nota aqui, ó. Vamos colocar aqui 8, 8, 9 e 7. Calcular a média, ó, aluno aprovado. Por quê? Porque agora a média é 8. Legal? Então, entre 7 e 9 é aluno aprovado. Agora, se ele foi muito bem, ó, vamos colocar 10, 10, 10 e 9 aqui, ó. Se ele foi muito bem, vou dar um calcular média, ó. Parabéns, porque agora a média dele é 9,8. Então percebe que aqui você pode ir encadeando, né, e colocar várias tomadas de decisão aqui de acordo com a sua necessidade. Então essa aqui é a sintaxe do comando if. Então você pode colocar um if sozinho, ou um if else, ou um if else, e aí if else, if else, if else, você vai colocando ali, né, as suas várias tomadas de decisão. E é claro que aqui é um processamento, né, é um teste bem simples, mas aqui, por exemplo, ó, se a média é menor que 7, aqui em vez de um alerta, a gente poderia, por exemplo, disparar um SMS ali para o aluno, para o pai do aluno, imprimir ali um relatório, enfim, alguma carta para ser entregue para o pai desse aluno. Aqui a gente colocou uma coisa bem simples, mas é claro que aqui dentro, né, dos comandos que podem ser executados aqui de acordo com cada situação, a gente pode colocar coisas bem complexas aqui, né, que a gente vai ver mais adiante, né, aqui em outros códigos que a gente fizer. Por enquanto é importante só você entender como funciona essa estrutura de decisão aqui e por que ele entrou em cada uma delas, qual foi a lógica que ele utilizou para entrar aqui em cada uma delas. Outra coisa que é importante aqui é assim, ó, nesse caso aqui, eu falei se a média for menor que 7, aluno reprovado. E aqui, no caso do aluno aprovado, eu poderia usar, se eu quisesse que a média fosse menor ou igual a 9, bastaria eu colocar aqui um sinalzinho de igual aqui na frente, ó. Então a leitura disso aqui é, se a média for menor ou igual a 9, então aluno aprovado. Vamos testar, olha só, vamos salvar e atualizar, ó. Então vou colocar agora aqui tudo 9, né, só para ele dar ali a nota 9, ó. Então 9, 9, 9, 9, quando eu der um calcular, ó, aluno aprovado com média 9. Se eu colocar aqui um 10, por exemplo, ó, ele vai aumentar um pouquinho, ó, calcular, e ele já entra ali no parabéns, porque a média subiu, ó, e está superior a 9. Legal? Então, o comando menor ou igual ou maior ou igual é dessa forma aqui que a gente faz, né? O símbolo. Como é que eu poderia reescrever esse mesmo trecho de código de uma forma diferente? Olha só, vamos exercitar aqui, ó. Poderia fazer assim, ó. Se a média for maior ou igual a 9, então vamos fazer aqui o aluno receber ali os parabéns. Beleza? Se não, se a média for maior ou igual a 7, então vamos exibir aqui um aluno aprovado. Caso contrário, se nenhuma das condições anteriores for verdadeira, ele vai ser reprovado. Ó. Legal? Então, ó, se a média é maior que 9, já exibe aqui os parabéns e cai fora. Se essa condição não for verdadeira, ele vai executar a próxima. Se a média for maior ou igual a 7, aluno aprovado. Se ela não for verdadeira, ele vai cair no else aqui e executar o reprovado. Legal? Então vamos só apagar essa primeira aqui. Vamos salvar. Vou atualizar o navegador. Vamos lá. Eber. Vamos lá. Uma nota bem baixa aqui só para a gente testar. Ó. Ó, reprovado com média 2. Vamos colocar aqui agora 8. Olha só. Aprovado com média 8. E aí vamos subir aqui agora. Calcular. Ó, parabéns. Agora com média 9,5. Então foram duas formas de a gente escrever o mesmo código. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas qual é a forma correta de se escrever? E não existe a forma correta. Então o que importa aqui nesse caso é que das duas formas nós chegamos aqui no resultado esperado. Obviamente que no futuro, quando você já tiver mais experiência, etc., você vai entender que quando você escreve códigos mais complexos, às vezes você consegue chegar em determinado resultado da mesma forma, só que uma forma de escrever o código fica um pouco mais simples do que a outra forma.
Então, nesse caso, o melhor código seria o código que conseguiu resolver o problema e foi escrito de forma mais simples. Mas não se preocupa com isso nesse momento, deixa para se preocupar com isso mais para frente. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui agora. Ó. Aqui, antes da gente exibir o nosso resultado, ó, só para a gente ver na prática aí. Ó. Então aqui vamos fazer assim, ó, se a média for maior ou igual a 7, vamos fazer aqui alguma coisa. Se não, ó, vamos apagar isso aqui. Se não, vamos fazer outra. Ó. Então aqui ele vai executar os trechos de código aqui, dependendo da nossa média agora. Se a média for maior ou igual a 7, ó, a média do aluno é, então vai vir aqui a média. Vou só mudar aqui agora. Ó. Vamos colocar assim, ó, aluno, mais o nome dele, então aluno Eber, aprovado com média, e vamos exibir a média. E aí, caso contrário, vai escrever aluno ou aluna, Eber, reprovado com média, e aí vamos exibir aqui a média. Legal? Deixa eu arrastar para cá para a gente poder ver o comando todo, olha só. Legal? Então vamos salvar, atualiza aqui o navegador e vamos testar aqui o nosso programinha agora. Eber, vamos colocar uma média baixa agora, 3, 3, 3, 3, calcular, olha só, aluno Eber reprovado com média 3. Vamos colocar exatamente agora aqui a média 7, ó. Calcular, aluno Eber aprovado com média 7. E obviamente, né, se eu colocar uma média bem maior aqui, continua aprovado com a média 10. Legal? Então, vimos na prática aqui, né, a condicional sendo implementada aqui dentro da lógica do nosso programinha para calcular aqui a média. E quando a gente começa a trabalhar aqui com as nossas estruturas de decisão, é importante a gente começar a entender os operadores relacionais que a gente tem aqui. O operador relacional nada mais é do que esse operadorzinho que a gente utilizou aqui, ó, para fazer aí a nossa inteligência, né? Então, nesse caso aqui, o operador relacional é maior ou igual, ó. Então, nesse caso aqui se a média for maior ou igual a 7, então faça alguma coisa. Então, o nosso operador relacional, nesse caso aqui, é o maior ou igual a 7. Então, nós fizemos ali no exemplo anterior o menor ou igual. Então, vou fazer aqui a listinha dos operadores relacionais só para a gente relembrar. Ó. Então, a gente vai ter maior ou igual, vamos ter o menor ou igual, vamos ter só o maior, só o menor. A gente poderia ter aqui um operador que é o igual, né? Então, se a média for igual a 7, então o igual aqui, no caso do JavaScript, é 2 sinais de igual. Ó. É dessa forma aqui, já vamos fazer um exemplo dele aqui. E poderia ter um operador aqui de diferente. Por exemplo, se a média for diferente de 10, e o diferente no caso do JavaScript é uma exclamação e o sinal de igual. Ó. Beleza? Então esse aqui ó, é o diferente. É o operador aí diferente. Esse aqui é o operador de igual. Esse aqui é o menor. Esse aqui é o maior. Esse aqui é menor ou igual. Esse aqui é maior ou igual. E é isso aí. Maior ou igual, menor ou igual, maior, menor, igual ou diferente. Vamos então fazer aqui, implementar um exemplo aqui do igual. Então vamos fazer assim, ó. Para a gente utilizar ele, vamos fazer uma checagem aqui o seguinte, ó. Vamos consistir para ver se o usuário digitou aqui alguma coisa antes da gente sair calculando aqui a nossa média, né? Antes da gente sair tentando fazer a conta aqui, ó. Porque vai acontecer problema, ó. Se eu não digitar a nota 1 e tentar aqui dar um calcular, ó, isso aqui não deveria ser possível, ó. Então aqui a gente deveria exibir aqui uma mensagem para ele dizendo, olha, informe a nota 1, nem que seja 0, ó. E aí sim a gente poder calcular. Então vamos entender como é que a gente pode fazer isso utilizando aqui o nosso operador relacional aqui, né? Do igual. Vamos lá. Então vamos fazer assim, ó. A gente obteve aqui os valores. Vamos colocar aqui, ó, o nosso códigozinho, ó. Vamos lá. Se, e aqui tem que ser letra minúscula, né? Se, aí, entre parênteses aqui, a nossa condicional aqui. Se por acaso o N1 for igual a branquinho, a vazio, então vamos executar aqui alguma coisa. Então nesse caso aqui eu vou dar um alerta para o usuário, ó, para ele, ó, informe a nota 1. Legal? E aí vou cair fora aqui do meu programa para ele não continuar a execução aqui, ó. Então no caso do JavaScript, a gente pode simplesmente colocar aqui um comandinho de return. O return ele vai cair fora aqui de dentro da nossa função e não vai continuar a execução aqui do código. Legal? Então ele vai dar a mensagem e vai cair fora. Então vamos lá, vamos salvar. Vou atualizar a nossa página aqui. Vamos lá, ó. Vou colocar aqui o nosso aluno Eber. Vou deixar em branco a nota 1, ó, e vou colocar aqui, ó, 3,
5, 7. Vou clicar em calcular média e olha só, informe a nota 1. Quando eu dou um OK, ó, ele não calculou nada porque a gente mandou ele cair fora aqui, ó. Legal? Então, esse aqui é o nosso operador de igual, ó. Se N1 for igual a vazio, legal? Vou agora fazer aqui um teste usando o diferente, ó. Então, vamos imaginar que só tenha um único aluno inscrito aqui na nossa escola e esse aluno tem exatamente aqui o nome de Eber. Então, vamos checar aqui para que a gente não vai permitir que ele calcule a média de um aluno que não está cadastrado, ou seja, um aluno com um nome diferente de Eber. Então, o que a gente poderia fazer aqui, ó? Colocar aqui uma outra estruturinha de decisão, ó. Se por acaso o nome for diferente de Eber, então vamos dar aqui o alerta e vamos cair fora, ó. Então, ó, vamos dar aqui uma mensagem de aluno não encontrado. Então, se o nome for diferente de Eber, dá a mensagem e cai fora para ele não continuar a execução aqui do nosso código. Legal? Então, vamos salvar, atualizar, ó. Vou colocar aqui Ebert e vou colocar aqui as médias, as notas, né? Então, vamos lá aqui, qualquer coisa. Legal? Então, ó, esse nome aqui, ele não está matriculado, ó. Se eu der aqui um calcular, olha lá, aluno não encontrado. Beleza? E se eu digitar aqui só o Eber e der um calcular, ó, aí ele deixa passar e validou o aluno para a gente. Obviamente que você não vai colocar esse tipo de condição aqui fixa no seu código, né? Isso aqui a gente faria um acesso a um banco de dados, né? Então eu abriria ali uma conexão com a tabelinha de alunos, verificaria para ver se existe ali um aluno chamado Eber na tabela, né, no cadastro de alunos, e tomaria a minha decisão com base no resultado aí dessa consulta. É que aqui a gente só está fazendo os nossos testes por enquanto, né? E entrando aqui, né, nas condições básicas aqui. Então isso aqui é só para efeito de teste aqui, né? Efeito didático, legal? Então tá aí o nosso operador diferente. Além desses operadores aqui, ainda existem pelo menos mais dois operadores, que eu vou deixar para falar deles mais para frente, que é o operador que são 3 iguais, ó. Isso aqui é o estritamente igual, e tem esse outro operador aqui, ó, que é o estritamente diferente. Esse operador aqui, ele além de comparar os conteúdos das variáveis, ele também vai comparar o tipo da variável. Então, se você compara uma variável string com uma variável numérica, por exemplo, ele já vai entender que é diferente. E aqui o estritamente diferente é a mesma coisa. Ele vai comparar, além do conteúdo que tem dentro da variável, ele também vai comparar o tipo da variável. Mas vamos deixar para falar desses caras aqui mais para frente. Só para deixar anotado aqui, ó, estritamente igual, e esse outro aqui, o estritamente diferente. Hoje eu vou aproveitar, já vamos fazer um teste com ele, assim a gente já elimina, né, todos os tipos aqui e a gente finaliza então aí o nosso vídeo. Olha só. Então aqui, vou aproveitar o nosso código aqui mesmo, só para a gente fazer o teste, ó. Vou fazer assim, ó, se por acaso a minha string 5 for igual ao número 5, ó, então vamos exibir aqui um alerta, só para a gente ver, ó, para a gente poder testar, ó. Alerta, vou escrever, ó, são iguais. Legal? Opa, e o igual aqui é 2 iguais. Então, ó, se o 5, a string 5 for igual ao número 5, a gente vai exibir um alerta de são iguais. Beleza? Então vamos salvar o nosso código, vamos atualizar aqui, ó. E aí eu vou apertar aqui em calcular média, ó. E ó, são iguais. São iguais porque eu usei aqui o nosso operador simplesmente de igual. Eu não usei o operador de estritamente igual. Se eu vier aqui e colocar mais um igual, ó, isso aqui agora eu estou comparando, além do conteúdo aqui, que é o número 5, eu estou comparando os tipos dele, ó. Então aqui, ó, eu estou comparando a string 5 com o número 5, e eles não vão ser iguais, porque eu estou utilizando o operador estritamente igual, ó. Então eu vou até colocar um else aqui, ó, com o não são iguais, ó. Vamos salvar, atualiza, vou clicar, ó, não são iguais. Porque agora ele está comparando, além do número 5, ele está comparando o tipo dos dados aqui também. Legal? A mesma coisa o diferente, ó. Se a gente colocar aqui, ó, simplesmente diferente, então, ó, 5 é diferente de 5, e eu vou escrever então aqui, ó, são diferentes, ou não são diferentes. Então vamos testar isso aí também para a gente fazer todos os testes aí, ó. Ó, vamos salvar, então, por enquanto, só usando aqui o operadorzinho ali do diferente, ó.
Vou salvar, atualizar. Quando eu clico em calcular, ó, não são diferentes. Porque eu estou só comparando o conteúdo aqui, ó. O 5 string é a mesma coisa que o 5 numeral aqui nesse caso. Legal? E agora se eu colocar o estritamente diferente, ó, ele vai passar a olhar o conteúdo daqui do número, né, o número 5, e vai olhar também o tipo. E agora eles vão ser diferentes, porque a string não é a mesma coisa que o número. Se a gente salvar e atualizar, quando eu clicar em calcular, ó, são diferentes. Legal? Porque agora a gente está comparando aqui, ó, estritamente diferente. Se eu colocar 5 de um lado e 5 do outro, ó, no salvar, atualiza e mandar calcular, agora eles não são diferentes, ó, porque eu estou comparando um número com outro número. Beleza? Então essa aí é a pequena diferença que a gente tem aí quando a gente está falando de estritamente igual e estritamente diferente. E aí, só para a gente finalizar aqui então, vou deixar bonitinho aqui, ó. Deixa eu até limpar isso que nós fizemos aqui. Vou deixar só essa checagem do número aqui. E vou fazer assim, ó, só para a gente fechar com chave de ouro esse vídeo aqui. Olha só, se a média for maior que 7, eu vou pegar aqui o meu resultado. O resultado aqui, na verdade, ó, ele está pegando, ó, ali o nosso txt resultado, ó, que é aqui o nosso input, ó. O melhor aqui é o nosso H3, ó. Então olha o que eu vou fazer. Se for maior ou igual a 7, vou pegar o meu resultado aqui e antes de eu jogar o texto para dentro dele, vou pegar aqui, ó, a propriedadezinha dele, estilo, e vou ainda colocar aqui, ó, uma corzinha para ele, ó. Então eu vou jogar para dentro dele aqui a corzinha, por exemplo, green. Caso contrário, se o aluno tiver reprovado, vou jogar aqui a corzinha red, ó. Beleza? Então vamos salvar, vamos atualizar aqui e vamos lá, ó. Eber. Então vamos colocar uma nota alta aqui primeiro, ó, 10, 10, 10, 10. Vou dar um calcular, olha só, aluno aprovado com média 10. E se eu colocar aqui algumas notas baixas, ó, e der um calcular, ó, ops, aluno Weber reprovado com média 3.3. Então agora a gente está formatando aqui as cores também com base aí na nossa média, né? Então percebe que a gente já está dando agora 2 comandos aqui em cada uma das situações. Legal? Então vamos encerrando esse vídeo por aqui e no próximo a gente vai falar de operadores lógicos, que também é uma coisa super importante para a gente poder dominar aí durante a nossa codificação. Se gostou, já deixa o like aqui que é bem importante. Lembrando que está aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você baixar esse arquivo aqui que nós trabalhamos aqui durante a nossa aula. Então é isso, forte abraço e vejo você no próximo vídeo.